E estamos por aqui, mais um pouquinho da matemática financeira agora. A gente passou pela porcentagem, Isso, que é o pontapé inicial, né? E é o que nós precisamos compreender, as taxas percentuais. Os juros nada mais é do que esse valor calculado, essa porcentagem calculada no tempo. Aí vai depender, esse tempo vai agregar o que eu tenho ou não? Se agregar, é composto. Se não agregar, é simples. E o mais legal é que vocês já viram esse assunto, né? Então a gente já trabalhou isso nos outros anos e agora a gente vai rever com vocês, reconhecer, revisar. Então é os R's da matemática, porque é preciso, né? O terceirão é revisão, certinho? Vamos junto então, aula de número 43, vem com a gente, olha lá. Então quando a gente fala da matemática financeira na sua parte 2, vem a parte dos juros simples, né? E falando em juros simples, né, a gente sabe que a matemática financeira é utilizada em muitas situações do nosso cotidiano. Vamos conversar aqui um pouquinho com ele, né, com eles. E um dos seus principais conceitos é os juros em relação a uma relação entre tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Certo? Juros é isso, tempo e dinheiro. Então, o meu dinheiro pode render juros ou, né, uma dívida também rende juros para pagar. Juros. E aí, essa associação, tempo e dinheiro. Na porcentagem, nós tínhamos somente a taxa percentual e o dinheiro, ou o valor. Agora entra um terceiro fator, o fator chamado tempo. Por isso que existe aquele ditado que diz que tempo é dinheiro. Verdade, né? E esses juros, a gente sempre pensa em juro como algo negativo, né? Mas nem sempre, como o professor falou, pode ser um rendimento. Então você aplica aquele dinheiro a juros, aquilo vai render a seu favor, né? Então nem sempre é algo ruim, que a gente faz aquela associação assim, juro é coisa ruim, então cobrando os juros é uma coisa que não é boa, né? É uma coisa negativa. Mas não, nem sempre. Os juros, às vezes, podem ser, afinal, transcorrido ao seu favor. Então tem tudo isso, né? E o melhor de tudo a gente entender os detalhes, né? Beleza? Até então a gente entende assim, é tempo e dinheiro. Beleza. Mas o que é esse juro? O que é isso aí? Porque assim, tempo e dinheiro, beleza. Eu tenho tempo, eu faço o dinheiro girar, ou eu tenho uma conta, eu não tenho dinheiro, vai passar tempo, vai pagar juros, e isso vai acontecendo. Isso é um ciclo natural. Isso nós já entendemos. Está no nosso cotidiano. Mas o que é esses juros? Né? E esses juros, a gente vai ver que tem dois caminhos, né? A gente viu lá no primeiro, no segundo ano, que existem os juros que são simples, que quase não se usa, né? Já deixou um pouco, né? Já ficou um pouco demodé, já não tem mais não é tão usual. E tem o juro que é composto, ou seja, aquele juros sobre juros, que rende mais e é o mais aplicado até hoje. Na verdade, hoje em dia tem vários tipos, né? A gente tem que fazer uma análise quando for para financiar algo, né? Financiar ou empréstimo, seja algo que for depender de dinheiro emprestado, vamos dizer assim, a gente precisa tomar um certo cuidado, fazer os cálculos, porque às vezes, né, vai pagar quase 3 vezes, né, professor Maurício? Será que não compensa juntar um dinheirinho todo mês ali para fazer o que você quer? Porque aí você paga 3 vezes mais, né? Às vezes o negócio custa 25 mil, aí quando vai ver, vai pagar aí 60 mil, então, tipo assim, é realmente quase o triplo. Então, a gente tem que ter esses cuidados quando se trata de juros, tá bom? Mas, claro, né, às vezes é o recurso, né? Casa mesmo. Quantos temos casas financiadas, né? Sim. As pessoas financiam a casa, é uma oportunidade de ter a casa própria e pagar parcelado. Então, é um caminho, né? Aí vai de você determinar se isso é benéfico ou não para a sua vida, para o seu bolso, tá bom? Vamos lá na frente, então, mais um pouquinho de assunto, olha lá. Uma pessoa que faz um empréstimo no banco compromete-se a pagar a quantia emprestada mais um valor chamado de juros. Então, toda vez que a gente faz um empréstimo no banco, né, vai ter essa questão. Vai ter o valor que você vai pegar emprestado, mais um valor chamado de juros. Então, é aí nesse lugar aí que a gente tem que tomar esse cuidado, tá certo? Os juros é a compensação, ou seja, o lucro que o banco terá na transição do empréstimo. O banco empresta um dinheiro, ele não quer perder, né? Então, ele vai ter uma transação nesse empréstimo que ele quer
com certeza ter um lucro de retorno, né? Ter um dinheiro de volta, tá certo? E quando isso acontece, a gente consegue visualizar direitinho como que procede, né? Vamos lá então? Nós pensamos em juros sempre como algo negativo, já foi falado aqui, né? Contas que precisamos pagar, prestações que ficaram em atraso, impostos e tudo mais, que não são pagos em dia, com certeza geram juros. Isso, mas né? não é só isso, tá? Não é só a parte negativa. Em geral, nós temos esse contra das nossas contas. Se atrasou, vai pagar um valor a mais, é os juros. Você pode pagar no ato de efetuar o pagamento ou no próximo mês, né? Por exemplo, as contas de energia e de água, eles sempre cobram os juros por atraso na conta seguinte. Verdade, né? Então vamos lá, se ao contrário, se a pessoa faz uma aplicação financeira como a poupança e o banco aqui lhe devolve um valor, ele terá direito aos lucros dessa operação, ou seja, uns juros a favor da pessoa que investiu. Então nessa hora os juros é favorável, né? Isso mesmo, tá? Então, a gente pode definir juros como várias situações, né? Pode ser o rendimento de uma aplicação financeira? Rendimento de uma aplicação financeira. financeira. Pode ser, né? O que mais? Vamos lá, vamos junto aqui para a gente ver direitinho com eles o que esse juro pode representar. Rendimento de uma aplicação financeira, certo? Certo. Também pode ser o valor referente ao atraso no pagamento de uma prestação, Isso. realmente. Que foi o que nós comentamos, né? Se eu peguei um valor que eu tenho lá guardado, fiz a aplicação, investi esse valor, ele vai render juros. Né? Antigamente tinha-se aquela ideia de deixar o dinheiro guardado em casa. Até tem as histórias de pessoas que guardavam debaixo do colchão, que guardavam atrás do guarda-roupa, no forro. Então guardava esse dinheiro em casa. Só que esse dinheiro guardado em casa, ele não vai ficar favorável com o tempo. Então nós falamos no começo da aula. Juros é uma associação tempo e dinheiro. Mas para essa associação ter um rendimento, ele precisa ser aplicado. Certo. Agora aqui, atrasei a conta. Ixi, aí. Comprei para pagar no dia 10, mas eu só recebo no dia 25. Aí 15 dias eu vou ter que pagar juros. Ou a quantia paga pelo empréstimo de um capital. Aí é como a gente falou, né? Pega-se um capital emprestado, né? Eu tô precisando de um dinheiro para resolver algumas coisas, eu preciso fazer uma reforma na área lá de casa, na varanda lá, na área. Aí eu preciso de telha, tijolo, eu preciso pagar o pedreiro, então eu preciso de um empréstimo. Seja ali uns 5 mil, 10 mil, às vezes nem é tanto, né? Mas eu preciso de um empréstimo. Esse capital que você vai pegar, o banco ele quer ter um retorno sobre isso. Sim. Então por isso que a gente vai ter que pagar uma quantia de dinheiro sobre aquele capital. E é dentro disso, né, que o valor do juro vai envolver 3 coisas. Olha, vamos ficar aqui com eles aqui. Isso, olha só. Primeira situação, o valor, o capital. Isso. Esse valor vai estar associado ao rendimento que eu vou ter. Segunda coisa, o tempo. Quanto tempo eu estou disposto a guardar aquele valor ou em quanto tempo eu preciso parcelar aquele valor que eu peguei. E aí depois vem o terceiro fator. E esse aqui é dominante, a taxa de juros. A taxa de juros. E aí é a hora que eu vou pesquisar. Quero comprar um apartamento, igual a Lúcia falou. Vou comprar um apartamento. Não sei quem está vendendo com uma taxa de 2% ao mês. Mas eu vi alguém lá vendendo com uma taxa de 1,8%. Tem outro que vende a 1,5%. Eu vou pesquisar, porque é essa taxa que vai fazer essa correlação tempo e dinheiro crescer ou decrescer. E aí quando a gente fala de esses 3 fatores, né? Quem lembra da paródia vai lembrar, né? Capital, taxa e tempo. A matemática faz parte da minha vida. Então temos 3 fatores: capital, taxa e tempo. Tudo isso envolvido gera juros, tá? No caso do juro simples, esses três fatores é o trivial, é o básico, tá bom? Perfeito. Vamos lá então, dando continuidade. Temos 2 tipos de juros que a gente vai trabalhar com vocês, né? O simples e o composto. Atualmente, o sistema financeiro utiliza o sistema de juro composto, por ser mais lucrativo. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar nisso, mas há muito tempo atrás nós tínhamos o que chamamos de caderneta de poupança. Verdade. Você ia ao banco, fazia um depósito e eles te entregavam um carnezinho onde tinha lá o valor que você aplicou e qual era, né, o valor que você ia ter e tal. E aí todo mês você precisava ir ao banco com sua caderneta de poupança. Aí o banco ia verificar qual que é a taxa daquele mês, porque a taxa vai variando, tá na poupança, mês após mês.
E naquele mês ele te dava o rendimento e colocava lá, rendeu tanto. Só que esse render tanto ficava anotado na sua caderneta de poupança. Ele não agregava com o valor que você tinha. Daí no outro mês você ia lá, ele fazia esse cálculo. Quando você queria resgatar o valor, tinha o valor que você guardou, mais os rendimentos mensais. Ele somava tudo e te entregava o total. Então era desse jeito mesmo, né? E hoje a gente quase não utiliza o juro simples, tá? O juro simples, uma aplicação mais tranquila, por quê? Porque o juro simples, ele vai vir em cima de um valor inicial, tá? Então, quando a gente fala do juro simples, o que vamos ter então? Vamos conversar aqui um pouquinho com eles. Quando a gente fala de juro simples, é sempre aquele valor... o juro vai render em cima daquele valor inicial, daquele valor que foi aplicado ou que foi emprestado. É sempre em cima daquele lá. O juro composto, não. Quando a gente fala, né, do juro sobre juro, relembrando aqui com vocês, é aquele juro que depois vai render juro sobre aquele que rendeu, sobre aquele que rendeu. Então, realmente é bem diferente, tá? O rendimento. Isso. E aí alguém pensa assim, tá, mas e se eu não quiser pagar juros sobre juros? Aí é o que nós, na matemática, chamamos de amortização. O que é amortizar? Comprei um apartamento e a taxa de juros é de 2%. O apartamento custou 100 mil reais. Aí eu vou ver quanto que é 2% de 100 mil. Deu tantos mil. Né? Daí eu vou fazer o quê? Eu não quero pagar juros sobre juros. A minha parcela é de 500 reais. Eu vou pagar os 500 reais da parcela. Aí eu vou ao banco e falo assim, olha, eu quero amortizar os juros. Vai calcular 2% de 100 mil e aí deu, né, 2 mil. Paguei os 2 mil. Não vou pagar juros. No outro mês, o meu valor devido é 100 mil menos os 500 reais que eu paguei. Então vai dar 99.500. Aí eu vou pagar no outro mês 500 reais. Paguei 500 reais. Aí eu quero amortizar os juros. Ele vai calcular de novo os juros. Isso é o que chamamos de amortização. Isso é pagar o juro a cada mês para não render juros sobre juros. Isso e mesmo. Tem pessoas que falam assim, eu vou comprar financiado, aí vou pagar a primeira e a última, e no final vou estar em desconto. Não vai ser tanto desconto, porque quando ele calcula até o valor final, ele já agregou juros sobre juros, juros sobre juros. Então você já está, mesmo que seja parcela fixa, mas é parcela fixa, mas ele já calculou juros sobre juros. Então quando você pagar ali a 10ª ou a 20ª parcela, você já pagou o bem que você comprou, você já pagou um pouco de juros. E aí o que eu paguei de trás para frente? É juros sobre juros. Isso. Então, com esse juros simples, a gente mostra para vocês agora, né? A nossa composição tem uma equação, né? Uma fórmula, J igual a CIT, todo mundo lembra, né? E depois a gente vai fazer mais alguns exemplos junto com vocês, tá certo? Perfeito. Vamos lá, então. Falando do juros simples, como fica? No sistema de juros simples, o percentual é aplicado apenas sobre o valor inicial. Geralmente, o juros simples é usado em situações de curto prazo. Hoje em dia, o sistema financeiro não utiliza mais o juros simples, mas nós vamos entender que curto prazo e juros simples. Tanto é que na aula de juro composto, você vai perceber que se o tempo for muito curto, menor do que 10 ou 20 meses, o resultado é quase parecido. Isso mesmo. Tanto é que aqui já está falando, né? Que é usado mais em situações de curto prazo. E vamos de equação, então, né? J igual a CIT e o juros simples é fácil de calcular. Vamos lá. O J é o que mesmo? O J é os juros. E o Czinho? É o capital. E o Izinho? É a taxa de juros. E o T? O T é o tempo. E aí nós temos a observação importante. O tempo pode ser dado em mês, em bimestre, em trimestre, semestre, ano, dias. Vai depender da minha questão. E eu preciso associar tempo e taxa. Tá certo? Porque quem vai fazer o diferencial é a taxa. Então, a taxa e o tempo precisam estar alinhados. Beleza. Capital, taxa e tempo tem que estar junto, né? E aí, claro, tem que estar na mesma unidade. O tempo e a taxa, tá certo? Perfeito. E aí, para calcular o montante, o que é montante mesmo? O montante é tudo. É tudo, Lembra que né? eu falei da caderneta de poupança? Todo mês você ia lá, somava um valor, somava um valor, somava um valor. No final, você queria fazer o saque. Então, você ia com o gerente do banco, ele pegava o capital que você aplicou e ia somando com os juros, mês após
após mês. Olha que trabalho. Mês após mês, você era obrigado a ir ao banco para calcular os juros. No final, ele somava tudo e te devolvia. Esse somar tudo é o quê? É o valor que você aplicou, o capital, mais os juros. Ah, tá. Então, o valor que eu investi, aí rendeu alguma coisa, então soma tudo, é o montante. Isso, esse é o montante. Ah, então tá. Capital inicial mais o juro produzido é o valor acumulado, ou seja, o montante. Claro que... É o quê? Não fica nervoso, calma aí. Calma, não fica nervoso. Não tem um monte de fórmulas, são regras, são detalhes. No final você vai ver que é bem simples. Calculei os juros, eu coloquei 10 mil, rendeu 1.000 de juros. Quanto que eu tenho? É o montante. Né? Esse é o montante. Isso é simples, não fica nervoso. E mais fácil de tudo isso é a gente dar o passo a passo, como sempre, né? O caminho é longo, mas a vitória é certa. Então, se a gente for passo a passo, gradativamente aprendendo como se resolve e fazendo os exemplos com vocês, já vão recordar na hora e vamos partir para o abraço. Olha lá, então. No passo a passo, vamos de passo número 1. Bora ver. Primeiro passo, identificar os dados fornecidos no problema. Eu vou ler o problema e aí eu posso ticar no problema, né, sublinhar no problema ou colocar em destaque na parte de baixo. Exemplo, qual o valor do montante? Então já está dizendo a pergunta, Já está fazendo a pergunta, quer saber qual é o montante. O valor do montante. Produzido por um capital de 2.500, esse é o capital, aplicado no juros simples, no regime de juros simples, é importante dizer isso, porque mais na frente a gente vai estar com os dois tipos, né? Há uma taxa mensal de 1% ao mês, então, durante 8 meses. Então, aqui, ó, identificar os dados, né? Primeiro, o que ele quer? Deixa eu pegar, ó, peraí. Ele quer o montante. Ah, ficou legal que ficou, tá. Vamos lá. Ele quer o que mesmo? Ele quer o montante, né? Então, o montante é o que ele está querendo. O capital, 2.500, foi falado. A taxa mensal, 1%. O que é 1%? 1 por 100. Ou também podemos dizer que é 0,01. Lembra que no juro simples a gente prefere usar a fração? E o tempo são 8 meses. A taxa tá e o tempo estão na mesma unidade? Sim, a taxa mensal, o tempo em meses. Se está na mesma unidade, dá tudo certo, tá beleza, tá de boa, tá bom? Segundo passo, vamos lá. Substituir os dados na nossa equação. J igual a CIT. No lugar do J eu não sei, então eu coloco o J mesmo. No lugar do C eu coloco 2.500. No lugar do I eu coloco o percentual, a porcentagem, 1 sobre 100, porque é 1%. E no lugar do tempo eu coloco 8. E aqui o mais legal é que a gente já... Por que a gente usa a fração? Porque a gente vai poder eliminar zeros, né? Então e aí já anota aí essa informação. Na equação do juros simples, no juros simples, o ideal é usar a taxa em forma de fração. Mas aqui nós mostramos porcentagem, simbólica, fração e decimal. A simbólica eu não vou usar nos juros, não tem como usar a parte simbólica. Tenho que usar ou fração ou número decimal. Beleza, e no terceiro passo fazemos o que então? Calcular os juros. É a hora de ir para o cálculo, né? Calcular os juros. J igual a CIT, então podemos eliminar ali os zeros, ó, como foi mostrado anteriormente, vai ficar apenas 25 vezes 1 vezes 8. 25 vezes 1, 25 vezes 8, 200. 200 é o juro que rendeu. Perfeito. Certo? A pergunta não era qual é o montante, então se a pergunta qual é o montante, vamos para o quarto passo, que nem sempre vai ser necessário. Às vezes pede, às vezes não. Achar o valor do montante quando pedir. Olha aqui, já está a dica aqui, ó. Quando pedir, tá? Quem é o capital? 2.500. Quem são os juros que renderam? 200. Ou seja, o nosso montante agora produzido será de 2.700. Certo? Certinho. Você está vendo? Ah, professor, lá no primeiro ano eu não consegui entender muito bem. Lá no segundo ano eu fiquei na dúvida. Mais ou menos. Agora tem que clarear. Mas assim, tem muito a ver com maturidade também, isso. Sabia? Que a gente vai, né, tendo mais maturidade, mais idade, e a gente vai compreendendo os assuntos com mais facilidade. Isso acontece mesmo. E aí, esse compreender com mais facilidade também está associado a eu executar o comando.
Claro que eu sei, né, nós sabemos, na verdade, que tem aluno e aluno. Tem aluno que só de olhar o professor fazendo, ele já aprende. Tem aluno que precisa olhar o professor fazendo, precisa refazer, aí ele aprende. Tem outros que olha, faz, refaz, faz de novo. E ainda está com dificuldade. E ainda tem uma certa dificuldade. É um processo de construção, porque talvez esse último, não tenha tanta afinidade com a disciplina de matemática. Ou não teve uma base, às vezes, tão boa, né, tão fortalecida. E o interessante é o seguinte, não somos nem menos nem mais. Nem menos, nem mais. Somos apenas diferentes. Às vezes os alunos, esse terceiro ali que não teve uma afinidade com a matemática, tem mais dificuldade, em linguagens é fera, mas né? Mas tem uma estratégia para esses que têm dificuldade, que não conseguem entender. Nós temos 3 situações. Primeira, a situação pode estar no entendimento do problema. Aí é a leitura e interpretação, né? Isso. Segundo, às vezes eu não consigo lembrar muito da fórmula, uma estratégia. Lê a fórmula em voz alta, J igual a CIT. Lembra lá do negócio que se eu ler, eu aprendo tanto. Se eu escutar, eu aprendo tanto. Verdade. Se eu ler e escutar, talvez melhore. Copiar. E se eu ensinar os outros? Olha que legal, eu já ia dizer, esse que tem mais facilidade em matemática ajuda o que não tem. E o que tem mais facilidade em linguagens ajuda o outro. E assim a gente faz essa troca de experiências que com certeza é muito, muito válido, dá muito certo e é sucesso garantido. Tá? Mas e aí, vamos treinar agora? Vamos. Os 4 passos, às vezes 3, mas não pode ficar mecânico, você tem que ver que flui naturalmente, beleza? E agora uma coisa que é muito interessante, professor Maurício, nem sempre vai pedir a mesma coisa. Isso. Aqui pediu o montante, aí a gente precisou dos juros, né? Foi fornecido o capital, a taxa e o tempo, certo? Perfeito. Às vezes já fornece o juro e quer o capital. Quer saber qual foi o dinheiro investido lá no começo. Isso. E às vezes quer saber a taxa. Pode ser também? Ou quer saber o tempo. Ou quer saber quanto tempo durou essa aplicação. Então nós vamos fazer alguns exemplos com vocês. E esses pedidos, esse comando pode variar. E é dentro disso que a gente quer que não seja mecânico, como o professor Maurício falou. Que seja natural, que seja fluido. Né? A gente vai lendo, vai interpretando, vai substituindo na equação e vai dando tudo certo. Independente do que for solicitado no problema. Combinado? Combinado. Vamos junto então, hora da prática, mão na massa. Vamos lá. Exemplo de número 1, bora ver. Qual o valor dos juros produzido? Opa, quer saber os juros? Por um capital de R$ 2.500 aplicado no regime de juros simples a uma taxa mensal de 1%. Taxa mensal significa que é 1% ao mês. E aí o professor Maurício está fazendo a leitura, eu já estou anotando os dados, pode ser? Isso, durante 2 anos. Olha só o detalhe, a taxa está em meses e o tempo está em anos. Tem uma contradição aqui de informações. Mas eu posso dizer que 2 anos são 24 meses? Devo dizer. Então pronto, 24 meses. Aí pronto, aí já está, né? Na mesma unidade. A taxa e o tempo. Isso, perfeito, beleza? Perfeito. Vamos colocar então a nossa equação? J igual a CIT, capital vezes taxa vezes tempo. O J é igual ao capital, que é 2.500, certo? Vezes a taxa, que é 1 sobre 100, é 1%, então é 1 por 100, vezes o tempo, que é 24. E aqui que os alunos às vezes cometem os equívocos, porque usam 2, e não é 2, porque 2 anos são 24 meses. Né? Vamos cortar os zerinhos aqui, beleza? Então nós vamos ficar com J igual a 25 vezes 1 vezes 24. Ou seja, vezes 1, né, é o elemento neutro da multiplicação, então fica, na verdade, 25 vezes 24. Isso. Vai dar exatamente 600. Se fosse... 25 vezes 25 dá 625. né? Então, é uma vez a menos, 600. 600, uma coisa interessante também, o sistema monetário aqui, esses 2 zerinhos, a gente não usa no cálculo para a gente não confundir ali nos cortes dos zeros. Agora chegou no final, pode colocar? Pode, aí no final a gente dá o valor certinho e completo. Perfeito. Então ele queria juros, os juros foram encontrados, R$600. Simples, fácil, de boa. Vamos lendo o problema, vamos anotando as informações e vamos substituindo na equação e partir o cálculo. É isso. E sempre vai ser dessa forma, tá bom?
Mais um? Acho que temos 5 para fazer, né? Vamos fazer bastante exemplo para a galera aí. Por exemplo, o número 2. Qual o valor dos juros produzido, de novo quer saber os juros, por um capital de R$ 3.800 aplicados no regime de juros simples a uma taxa mensal de 2% ao mês durante 10 meses? E aí, taxa e juro? Taxa e tempo? Ao mês, tempo ao mês. Tá tudo na mesma unidade? Tudo. Beleza, então tá fácil, né? Então vamos lá. J igual a CIT. Capital vezes a taxa vezes o tempo. O juro é o que ele quer, né? O capital, 3.800. A taxa, 2 por 100. E o tempo, 10. Já está em meses, beleza, né? Vamos eliminar alguns zerinhos aqui, ó. Esse com esse, esse com esse. E a gente fica, então, com o juro vai ser 38 vezes 2 vezes 10. A gente dobra o 38, né? Isso, e coloca um zero no final. 2 vezes 38? 76. Acrescenta um zero, 760. E aqui sim a gente coloca os 2 zerinhos aí do sistema monetário, tá? Que esses zerinhos a gente não coloca aqui, ó, para não confundir ali na hora de cortar, tá? Então a gente deixa 100, porque não vai influenciar em nada. No final a gente deixa ele em reais mesmo ali, tá bom? Perfeito. Legal, né? Não é difícil, bem facinho, vamos lendo o problema, interpretando. Anota os dados, gente. Esse segundo passo aqui, é o segundo ou era o primeiro? Acho que era o primeiro passo, né? De anotar os dados aqui Esse muito... mais importante. Leitura, interpretação e anota os dados. Depois você vai transcrever a nossa equaçãozinha aqui, que é única, e, claro, correr para o abraço na hora dos cálculos, substituir e calcular. Essa de anotar os dados é tão importante que na física e na química é o passo fundamental para você estar desenrolando, desenvolvendo, né, as equações. Porque às vezes eu tenho uma equação, mas não sei o que usar, como usar. Se eu leio o problema e tiro as informações do problema, eu já sei qual equação usar, porque eu já sei o que eu tenho e o que está faltando. Isso. Vamos para um terceiro exemplo? Vamos lá? Determine o capital. Então vamos lá, já anotando, ó, capital é o que eu quero saber, já bota uma interrogaçãozinha. Ó. Que rendeu uns juros de R$ 600 aplicado durante 12 meses. Tempo. A uma taxa de 5% ao mês. A taxa, 5% ao mês, ou seja, 5 por 100 ao mês. Já sei que taxa e tempo tá na mesma unidade, Perfeito. Certo? Se está na mesma unidade, tá fácil, não precisa transformar nada. Nossa equação não muda, J igual a CIT. O juro eu tenho, olha lá, então agora muita calma nessa hora, vamos substituir nos lugares certos, tá? O juro eu tenho, 600. Quem é o capital? Não sei. Quem é a taxa? 5 por 100. 5 por 100. Quem é o tempo? 12. 12. Legal, né? Aí aqui, um detalhe que vai te ajudar bastante não, só se tivesse zeros para cortar. Você podia cortar com a fração. Não, como não tem, manda o 100 para o lado dos 600. Isso. Está dividido, não, aqui está tudo multiplicando, né? Se está tudo multiplicando, a gente pode passar esse 100 para lá, né? E vamos ficar como 600 vezes 100, acrescenta 2 zeros, 2 zeros, vai ficar 60 mil. Isso, igual a 5 vezes 12. 60. 60 vezes o capital. Também está multiplicando, passa dividindo, né? Então, dividido por 60 vai ser o capital. Aqui a gente corta um zero. E 6 mil dividido por 6... dá 1.000. Esse é o nosso capital investido, então. R$1.000. Perfeito. Beleza, legal, né? Olha aí que top. Viu? É assim, é trabalhoso, não é difícil. Né? É questão de você colocar a forma. Ah, professor, o negócio de anotar os dados vai gastar muito tempo, não sei o quê. Senhores, tem hora que é importante gastar tempo. Tem horas que eu preciso gastar tempo, tenho que anotar. Ah, mas eu gosto de fazer conta de cabeça. De cabeça, às vezes, eu erro alguma coisa. E aí, se eu perco assim, esse meio do caminho aqui, eu me atrapalho. Nós temos muitas situações de alunos que são muito inteligentes, que fazem contas de cabeça de forma espetacular, mas quando são submetidos, né, a resolver questões e ter que explicar ou desenvolver aquela questão, ele não consegue. E isso é provado, né, pela OBMEP.
A primeira fase do BMEP são provas objetivas. Pode marcar X. Beleza. Na segunda fase, são questões discursivas. Você tem que dissertar sobre o que você está fazendo. Estou fazendo isso aqui porque... E aí tem aluno que não tem essa facilidade, porque ele faz tudo de cabeça. Então ele não sabe. Sabe. Na verdade é uma redação matemática, né? A segunda fase da UBMEP é uma redação matemática. Então a gente tem que descrever o que está fazendo. Aqui, o J igual a CIT, capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, vendo que os juros vale R$600, temos que... Então é escrever o cálculo. E muita gente não tem essa facilidade mesmo, né? Essa não facilidade, muitas vezes não é nem culpa do aluno. É a culpa nossa, professor, que tentamos sempre encurtar o caminho. Papo deu tanto. Nós mesmos aqui fizemos isso, né? E algumas vezes a gente vai encurtando, mas muitas vezes a gente vai acertando tudinho direitinho, porque a gente quer que vocês compreendam passo a passo. Né? Quantas vezes no YouTube, você abre uma questão no YouTube, aí o cara aí você fala assim, que? Aí fica igual aquele ali que empurra o computador. Era 8, aí virou 800, o que ele fez? Porque o 100 da porcentagem veio... Não tem mágica, tá? A matemática é só isso. O exemplo número 1 e 2 queria os juros, mas o exemplo 3 já queria o capital. E segue o 4. Né? Então aí a gente já está vendo aí que às vezes o pedido é diferente, né? Vamos lá, vamos fazer mais 2 aí com vocês? Olha lá, exemplo de número 4. Quanto tempo... Olha aí. Opa, tempo. Quanto tempo... deve ficar aplicado o capital de R$2.000... para render juros de... R$800. Beleza. Há uma taxa de 4% ao mês. 4%. Taxa tá ao mês. Vamos substituir normal e vamos achar tempo em meses. Já sabemos que vai estar em meses, certo? Então temos aqui as nossas informações. Vamos lá na nossa equação. J igual a CIT. Quem é o juro? 800. Quem é o capital? 2.000. Quem é a taxa? 4 por 100. Quem é o tempo? Não sei. Quem não sabemos, deixamos com a letrinha, né? Perfeito. Vamos cortar aqui, que agora podemos. Vai ficar mais fácil para todo mundo. Vamos lá? Então, 800 vai ser igual, vai ficar 20 vezes 4 vezes T. 800 vai ser igual, 20 vezes 4? 80. 80, né? 80 vezes T. Tá multiplicando, vai passar? Dividindo. 800 dividido por T. A gente consegue cortar 10. Um zerinho também, vai ficar 80 por 8, né? Ou seja, o tempo deu 10 meses. Certinho? Olha aí como não é difícil. A pedida é diferente, né? Mas a maneira de fazer é a mesma, só tomando cuidado com o devido lugar, né? Com onde a gente substitui certinho aí para poder não fazer confusão. Tá bom? Beleza? Então, queria... Na questão 3, o capital, agora queria o tempo. Vamos de exemplo número 5. Vamos ver. O exemplo número 5, nós vamos de etnomatemática. Então é isso aí, a matemática aplicada ao nosso dia a dia. Bora ver. Na fazenda do seu Júlio, em Corumbiara, Rondônia, tem gado leiteiro. Na compra de uma vaca de seu vizinho, ele atrasou em 15 dias... o pagamento de R$6.000. Tá, então o tempo são 15 dias? 15 dias. Beleza. O pagamento de 6.000, esse aí é o capital? Capital, R$6.000. Não havia multa, mas ele pagou R$180 de juros. 180. E a pergunta é, qual é a taxa de juro cobrado ao dia? Pô, legal, tá em dia, tudo em dias... tudo em dias não, né? Que atrasou. Não tá tudo em dia, mas tá na mesma unidade, né? Então vamos lá, J igual a... CIT, capital vezes taxa vezes tempo. O juro foi R$180. O capital, 6.000. E a taxa? Não sei, deixa o izinho. E o tempo? 15. Aí para ficar legal, a gente pode colocar já I por 100. E por 100 já vai dar? Isso, fica melhor. Legal. E aí a gente já corta os zeros, né? Corta. Já ficou legal, boa ideia. A gente quase não tinha feito assim, né? Vamos lá, corta os 2 zeros, então vou ficar com 180, vou pegar o vermelho, 180 igual, 60 vezes 15. Bom, 60 vezes 5... é a mesma coisa que fazer 6 vezes 15, acrescenta um zero, né? Isso. 6 vezes 15 vai dar 30, 60, 90. Com 0,900. Acrescenta um 0, 900. E
Aí aqui, ó, tá multiplicando, passa dividindo, então 180 dividido por 900 vai ser a nossa taxa de juros. Aqui já dá para cortar um zerinho também, é a mesma coisa que fazer 18 por 90. 18 por... Se fosse 18 por 9, dava 2. Mas 90 dá 0,2. 0,2. 18, dividido por 90. 0,2% ao dia. Aí já é o percentual já por dia, tá? Já deu, porque a gente fez aquela divisão por 100 ali. Então, esse foi aí o diferencial. Tá certo? Certinho. Legal. Vocês viram que exemplos diferentes, pedindo coisas diferentes, mas no mexer dos ovos é a mesma coisa. Perfeito. Anotamos, fizemos a leitura, anotamos os dados, partiu para a equação, substituindo no lugar certo, no lugar devido, e aí é só fazer os cálculos ali. Isso aí é prática. E quanto mais faz, mais aprende. E aí o detalhe importantíssimo foi esse de dividir por 100. Foi boa. Lembra que na aula nós comentamos... E se não fizesse isso, qual era a diferença eu no ia final? achar 0,002. Aí teria que multiplicar por 100. Porque eu coloquei o i como se fosse um número inteiro. Já na porcentagem, isso, já não na simbólica, e sim no percentual, isso. já, né, na fração. Então o ideal já coloca o 100 aqui, para você não correr risco de errar sempre que for calcular a taxa. 0,2% ao mês, tá caro? Ao dia. Essa vaca ficou cara aí. Gente, vamos recordar da nossa paródia? Lembra? A gente tinha paródia de juros simples e composto. A gente vai fazer só a primeira parte, né? Que fala de juros simples. Então a gente canta um pedacinho aqui com vocês pra gente recordar e aí ir para o Brincando com os Números, tá bom? Vamos ficar por aqui mesmo? A matemática faz parte da minha vida, da sua, do professor Maurício, dos professores presenciais, do diretor de estúdio, de todo mundo. A matemática faz parte, não tem como correr. Então vamos lá. Juros simples é assim. Capital, taxa e tempo. A matemática faz parte da minha vida. A matemática faz parte da minha vida. De novo, juros simples é assim. Capital, taxa e tempo. A matemática faz parte da minha vida. A matemática faz parte da minha vida. Tá vendo aí? J igual a CIT. E o juros simples é fácil de calcular. É fácil de calcular. E é fácil mesmo. A gente fez 5 exemplos e a gente viu que é simples de calcular. J igual a CIT, capital, taxa e tempo. Não esquecendo mais, com certeza, agora ficou na memória, tá certo? Perfeito. A gente continua, tem uma continuidade, mas na próxima aula aí de juro composto, tá certo? Vamos de brincando com os números então? Qual é a perguntinha da aula de hoje? Olha na telinha, vamos ver. Hoje temos uma charada. Uma costureira tem um pedaço de tecido com 16 metros. A cada dia ela corta 2 metros. Em quantos dias ela cortará o último pedaço? Presta atenção. Na aula anterior, a pergunta era: quantas vezes posso tirar 5 de 25? Verdade. Beleza. Aqui a pergunta é: uma costureira tem um pedaço de tecido com 16 metros. A cada dia ela corta 2 metros. Em quantos dias ela cortará o último pedaço? Rachacuca.com.br, charadas! Isso aí, envolvendo da matemática da coisa. E agora pensa e traz a resposta pra gente. E aí, ó, nós não podemos esquecer, né, deixar de falar aqui pra vocês assim: quer desafios, quer aprender essas coisinhas? Rachacuca, muito bom. Matemática genial, muito bom. Só matemática também tem. Aí tem matemática teca, né? Traz. Então, são sites que tem ali e tem muitas pegadinhas, muitas charadas. Eu li a matemática ECA, mas não é ECA não, é teca. Certo? Então vai lá, dá uma olhadinha, se inscreve, vai lá, baixa uns vídeos, assiste umas... Né? Isso te ajuda muito com o raciocínio lógico. Isso. Vamos finalizando nossa aula de número 43, onde a gente trabalhou com vocês juros simples, né? Então temos aí o início da parte de cobrança de taxas de juros, né? E tudo mais, mas a gente vai ainda ter mais um pouquinho. Pode também, pode ser só cobrança pesado, né? Fica pesado, pode ser sim. Então a gente já está de volta com as correções, com as atividades de sala, com as revisões e tudo mais, mas fica a dica: leitura e interpretação, anota os dados, pega a equação, substitui no lugar certo, que é sucesso garantido. Até já!